Graças a Deus, nesse dia 11 de fevereiro de 25, Cristo, a âncora da nossa alma. A nossa alma precisa ouvir a palavra, né? Porque o Espírito de Deus está dentro de nós, ele está pronto, é do Senhor. O nosso corpo de carne ele perece, mas a alma precisa da alegria, precisa ter bom ânimo, ela precisa estar presente. Aonde? Aqui, no reino de Deus, quando ele fala com você, fala comigo, aquele que crê, que é pela graça, é pelo amor, é pelo perdão em cada coração. Graças a Deus por esse dia, eu creio que é o melhor dia de nossas vidas. Amém. Meu amado, então aqui, Atos 15, versículo 6, né? Uma reunião dos apóstolos e os presbíteros em Jerusalém, porque Deus aqui tinha purificado já o gentio pela fé. Então o gentio não tinha que fazer nenhuma obra religiosa, como hoje. Você está justificado pela fé, sem ter que fazer nenhuma obra religiosa, porque toda obra religiosa, toda obra foi feita por Jesus de Nazaré na cruz, para que aquele corpo ficasse na cruz e ele trouxesse um novo corpo para nós, como trouxe para ele. O Espírito Santo hoje nos ensina isso, para entender o Evangelho. Então aqui 15:6 de Atos diz, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, como hoje, né? Tem debate na internet, na televisão, sobre a lei e a graça, mas ninguém decide, ninguém sabe que Jesus já foi na cruz, já completou toda a obra e trouxe vida à igreja, ele não vai voltar mais, a não ser para levar o Espírito para ele, no tempo de vida que nós temos aqui, e nós voltemos para ele, porque o Espírito é dele, ele vem buscar o Espírito que é dele, não o corpo de carne. O corpo de carne desce ao pó, como fala do 7 Eclesiastes, o corpo volta ao pó e o Espírito a Deus que nos deu. Então, a reunião dos apóstolos e presbíteros para examinar a questão. 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Pedro viu o lençol aberto, Atos 10, versículo 11 em diante ali, você vai entender que Pedro viu o lençol aberto, mas Pedro não assumiu, porque Jesus já tinha Paulo para assumir o gentio e trazer a palavra. Paulo foi apóstolo e mestre ao gentio para que nós hoje entendêssemos esse mistério que estava oculto. Então Pedro está aqui falando, né, sobre o que ele viu lá em Atos, aqui em Atos 10, versículo 11 em diante, sobre o que ele viu, o lençol aberto. E ali vários quadrúpedes, né? E Jesus falou assim, ó, Pedro, levanta, mata e come. Ele falou, não, eu não posso comer aquilo que é imundo. Não, Deus purificou os gentios pela fé. 2, 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse, irmãos, vós sabeis que desde muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse o gentio, a palavra do evangelho e cresce. 8. Ora, Deus, que conhece o coração, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, o Espírito Santo a nós, gentios. Então, nós já temos o Espírito Santo, não temos que buscar, temos que entender que já está em nós, como também a nós nos concedera. 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Então, tanto o judeu como o gentio estão purificados pela fé, pela palavra. Mas o gentio não conhece isso e começa a querer fazer as obras de Deus. Então, é o jugo pesado que eles colocam nas costas dos membros hoje, para que eles façam as obras de Deus. Mas só que as obras de Deus já foi pronto antes da cruz. Deus já fez no seu Filho amado. 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Então, eles não puderam suportar o jugo pesado, porque hoje é um comércio, hoje tem empresas que são igrejas que falam de Jesus de Nazaré, mas falam segundo a carne. 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça. A salvação pela graça, Efésios 2:8. A salvação é pela graça, mediante a fé. 2:8 Efésios. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Se você é salvo pela graça, o que nos compete hoje falar? Falar de Deus e fazê-los calar, porque eles andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve por torpe ganância. Por causa das empresas, as igrejas virou empresa e você virou escrava de um pastor, sem conhecer a palavra em espírito e verdade. 1:10 de Tito. Os falsos mestres e falsas doutrinas. Porém, existe muito subordinado
oradores frívolos, enganadores, especialmente da circuncisão. O que é a circuncisão? A lei de Moisés. A circuncisão, lei de Moisés. E circuncisão, graça, evangelho, purificado por Deus e entregue a Paulo para que ensinasse as igrejas hoje. 11. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve, por torpe e ganância. Então, hoje, o comércio nas igrejas está aí. Faz uma arca, você tem que comprar uma arca de Noé, mas só que você está dentro da arca de Deus aqui, no século XXI. Deus já colocou a arca em você, e você aqui é o templo do Espírito Santo, você aqui é a casa de Deus, você aqui nasceu de novo, da água do Espírito, e você tem um Deus vivo no teu coração. Então, Cristo está sendo formado em você hoje, como a mim já foi formado. Por isso que eu não tomo Santa Ceia, eu não dou o dízimo. Então, essas coisas nós somos contra, porque temos que fazê-los calar. Isso aí virou um comércio. Foi mesmo dentre eles o seu profeta que disse: cretenses sempre ventos mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. O tal testemunho exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Então, hoje a salvação é pela fé, o justo viverá pela fé. Paulo já falava em Hebreus capítulo 10, 36 e 38, aquele que vem virá não tardará, viria no tempo de Paulo como ele veio, lá em Mateus 24, 1 de Mateus, derrubou o templo em um dia, e 24, 34 de Mateus, ali ele diz: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Aconteceu lá, e 35, passará o céu e a terra, mas a minha palavra, ela não passará. Está aqui, para que nós possamos ler e entender que o mistério foi revelado no nosso coração. Então, 13, né? Tal testemunho exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam salvos pela fé. Então, nós temos que repreender aqui para que as pessoas entendam que é pela fé, não é pelas obras. Pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque nós já fomos justificados. Né? Gálatas 2,16, 14. E não se ocupe com fábula judaica. Diabo é uma fábula, é uma mentira, é o opositor. É aquilo que é contra nós, que pregamos a graça e levamos ao conhecimento aqueles que não têm, debaixo da lei de Moisés, nem com o mandamento de homens, também desviados da verdade. Então, são homens que desviados da verdade, que não entenderam a graça, não entraram pela porta, não estão aqui no novo céu, nova terra, para entender que o mistério foi revelado, já está dentro de você, sem ter que fazer nenhuma obra. Toda obra religiosa, Jesus já fez 613 mandamentos da lei da Torá e trouxe um reino para nós inabalável. Deixou 2 mandamentos: ame a Deus primeiro e o seu próximo em segundo lugar. Aí você completou toda a lei e os profetas. Hoje não tem profeta, porque a lei acabou. Hoje você está dentro do reino do Filho do seu amor, que é dentro de você mesmo. 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros, descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Sem a mente de Cristo, a tua mente está corrompida. 2,16, 1 Coríntios. Então, ele nos deu a mente de Cristo para que nós venhamos crer que é pela fé, não é pelas obras da lei, não é pelo jejum, não é pela Santa Ceia, não é para guardar o sábado, não é por perseverança, porque perseverança, eles perseveraram lá. Aqui não, aqui a promessa chegou para você, já está no teu coração. 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Então, por quê? Eles tinham zelo por Deus, mas não com entendimento, como Paulo escreveu lá em Romanos 10, 1 ao 4. Eles têm zelo por Deus, mas não têm o conhecimento. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, negam por suas obras. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Então, eles são reprovados, porque não é pelas obras, não é pela lei de Moisés, é pela fé. O justo viverá pela fé. A fé vem por você ouvir e ouvir Deus falar que te ama e nunca mais te abandona. Meu Deus, há quanto tempo eu preciso, Senhor, te ouvir. Meu Deus, que um dia me aprovou a minha conduta e a minha postura de um cristão. Hoje eu tenho Cristo gravado no meu coração. Se ele gravou no meu coração as palavras dele, o que eu tenho que fazer? Fazê-los calar com a palavra, que a porta aqui está aberta. Não é uma porta de madeira que o pastor colocou lá e você vai lá e passa. Não, aquilo ali é uma mentira religiosa. Aqui não, aqui é verdade
no teu coração. Não adianta que estas rosas não falam com você, elas não têm o poder de te abençoar. Por que não tem o poder? Já te abençoou. 39 de Gálatas. Os da fé são abençoados com Abraão. Se ele abençoou você, você está firme, tranquilo e sem temor do mal, que sentado, onde Deus fala com você, com a porta aberta, que é a palavra, e ela entra na sua boca e você começa a ceiar, porque a palavra é espiritual. Então, Cristo está sendo formado em você para entender o evangelho de amor e de poder nesta manhã, nesse lindo amanhecer. Obrigado, meu Deus, por tudo.